esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. Nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal 1927. Hoje, normalmente as pessoas não se lembram do princípio do Natal. Quando veio o Filho de Deus, a importância da vinda do Filho de Deus e como as pessoas recebiam aquelas irradiações e como elas ficavam felizes. Então elas procuravam presentear outras pessoas para que as outras pessoas também ficassem felizes. A importância da vinda do Filho de Deus, a importância que existe do Natal. E cada espírito humano tem que lembrar como ele se encontra diante de como se realizam hoje o Natal. Hoje a gente vai observando assim que muitos denominam como festa de criança. E que acontece um presentear mútuo, sempre presenteando e dificilmente fazendo uma observação se aquele presente vai ser bom para aquela pessoa. Algumas pessoas coerentes procuram não dar dinheiro para aqueles que usam mal o dinheiro. Tem algumas pessoas que apresentam uma coerência ainda no presentear. Mas nós tínhamos que lembrar também das leis que o Criador instituiu. A condição que o Filho de Deus trouxe de abrir de volta o caminho para o paraíso, essa foi a importância da vinda do Filho de Deus, pelo comportamento que os seres humanos tinham, e eles fecharam o retorno deles para a pátria do Espírito. Foi necessário a vinda do Filho de Deus para abrir de volta a possibilidade de voltarmos para o paraíso. E essa importância tem muita significação, porque a pessoa também tem que lembrar que ela tem que conhecer as leis e ela tem que viver de acordo com as leis. Não é possível uma pessoa ir de uma localidade para outra se ela não conhece o caminho e se ela não tem nenhuma noção de que direção que ela precisa de ter. Então o conhecimento das leis que o Criador instituiu é justamente isso, são direcionamentos. E essas leis, se a gente observa, elas são como uma correia numa fábrica. Então aquelas correias movimentam aquelas máquinas. Uma pessoa para andar entre aquelas correias tem que ser um mestre naquele setor. Ele tem que apresentar uma segurança, uma determinação. Todos nós sabemos assim que quando tem coisas que movimentam nas nossas proximidades, a nossa visão, a nossa referência também muda. Fica fácil assim da gente ir observando quando para-se numa estrada, o trânsito parou e ao nosso lado se encontra um outro veículo, um ônibus, um caminhão, e esse caminhão começa a andar. De imediato a gente pensa que é o veículo que a gente está, que está movimentando. Então as correias numa fábrica, quando tem o movimento, as pessoas também que não têm o costume podem ficar inseguras. As leis da criação é o mesmo procedimento, a pessoa tem que ficar segura com essas leis. E é muito importante assim o conhecimento e a confiança no conhecimento que a pessoa tem. Aquele mestre, naquele setor de trabalho, quando pergunta a ele sobre uma solução, ele dá a solução definindo aquilo que precisa. Então ele foi questionado e ele apresenta o conhecimento e a segurança para aquela definição. Então nós temos que ter essa segurança, porque o embaralhamento da vida, ele é muito forte. Nós sabemos assim que, porque uma pessoa mora numa determinada localidade, pode confundir como se aquela pessoa fosse evoluída para morar naquela localidade. Ou também outra pessoa mora numa localidade oposta, podemos confundir que aquela pessoa não apresenta evolução por morar naquela localidade. Quando a gente conhece as leis que o Criador instituiu, quando a gente conhece o livro Na Luz da Verdade,
nós vamos apurando dentro de nós os talentos, o olfato, a audição, a percepção, o ouvido. Porque quando uma pessoa fala, o seu tom de voz não engana. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando uma mãe com um posicionamento correto dentro da moradia. Os filhos equilibram. Então aconteceu algo, uma desarmonia, o posicionamento da mãe, o tom de voz dela, nenhum filho brinca. Equilibra e corresponde com as responsabilidades. Então o nosso ouvido ele tem que ser bem apurado desta maneira para a vida. Para a moradia, nós desenvolvemos esta condição e também nós podemos observar assim, normalmente numa casa que tem um tirano e que ele subjuga os outros e o tom de voz dele todos conhecem. E aqueles mais antigos que moram naquela moradia sabem perfeitamente quando ele está falando, mesmo apresentando diminuição de saúde e diminuição de audição. Mas a voz do tirano fica bem clara assim dentro daquela moradia. Então nós temos que lembrarmos assim que é nossa responsabilidade desenvolver todas as qualidades que nós precisamos para o nosso dia a dia e de sermos responsáveis por aquilo que nós precisamos. Sermos responsáveis quer dizer assim, nós temos que lembrarmos que o Criador nos possibilitou o começo do certo para cada coisa na vida. Se a pessoa caminha para um caminho que não vai dar a ela a saúde, a alegria, a felicidade, ela é que é responsável e ela tem que voltar, porque no começo nós temos a capacidade de saber se aquele caminho vai nos levar para onde nós queremos, que é aquela importância do Natal, do nascimento do Filho de Deus, de voltarmos para o paraíso. Essa é a nossa função na matéria grosseira. Mas nós sabemos assim que um funcionário que entrou numa empresa e ele não qualificou, então ele vai ficando naquele setor porque ali ele tem uma importância. Mas também tem uma diminuição de recurso financeiro, porque ele também não fez um aprimoramento. Vai acomodando. Numa sequência, esse funcionário é o primeiro a ser substituído. Porque a acomodação dele serviu para um tempo seguinte não serve mais ter uma pessoa assim acomodada. É uma condição física, isso é físico e é verdadeiro. Então nós, na criação, nós apresentamos uma utilidade. Se nós não correspondermos com esta utilidade, também não vamos apresentar serventias. Então, através dos milênios, foi-nos dado uma condição de acomodação, de achar assim que nós seremos sempre auxiliados. Mas na nossa vida física, como podemos receber um auxílio se nós nos encontramos numa condição de acomodação naquele ambiente de trabalho ou na nossa moradia? Então não tem como auxiliar. É bem simples assim, uma pessoa que desenvolveu costumes que prejudicam a saúde e ela tem um conhecido, um irmão de sangue que apresentou um sistema no seu sistema de trabalho que agora apresenta muitos recursos e que ele precisa de pessoas para auxiliá-lo naquele novo sistema que ele está desenvolvendo, que ele desenvolveu. Aquele que tem costumes que prejudicam a saúde, ele não é contratado, porque ele não vai auxiliar naquela nova função que aquele conhecido está precisando. Então, esse que desenvolveu a condição, que agora necessita de colaboradores, vai procurar em outras pessoas auxiliares, porque nas suas proximidades não tem uma pessoa que tenha aquela capacidade que ele necessita. Eles descuidaram, ficaram para trás, enfraqueceram seu corpo físico. Se a pessoa não procura conhecer o livro na luz da verdade e fica acomodada na evolução, ele fica para trás.
Então o Criador, ele sempre possibilita e ele sempre auxilia. A gente vê assim, no caso daquelas pessoas que vão para uma outra região, eles têm aquela coragem, então o Criador ainda possibilita que a pessoa saia daquela localidade e vá para outra localidade, para outra região, mas a pessoa tem que ter o mínimo, que é a condição física. Então, para estudar o livro Na Luz da Verdade, é o mesmo procedimento. A pessoa tem que ter a condição física e ela tem que ter um anseio dentro dela de sair do nível em que ela se encontra de entendimento. Então, ela tem que ampliar o seu saber, ela tem que ter essa vontade de dentro para ter a ampliação do seu saber. Então, ela tem que fazer o esforço que precisa de ser feito. E se nós observarmos assim, toda época nós tivemos que fazer o esforço para todas as coisas. A criancinha pequena, para ela ser atendida, ela tem que fazer o esforço do som. Maior um pouco, ela tem que fazer o esforço de arrumar o espaço entre os irmãos maiores. Depois ela tem que fazer o esforço, num período aí de arrumar o espaço, ela tem também que arrumar a condição de aprender a língua da casa dos pais. Ela tem que fazer o esforço para ela usar os seus membros. E assim nós vamos fazendo o esforço. Para conhecer o livro Na Luz da Verdade, as leis, as informações, as instruções que o Criador instituiu, nós temos que continuar fazendo o esforço. E esse esforço não é mais ou menos, porque nós sabemos assim que nós temos instantes de lucidez e que nós temos essa clareza de instantes. Só que nós temos que ampliar esta clareza para que nós tenhamos uma condição interna de ficarmos mais seguros dentro de nós e de começar a tirar as partes escuras que existem dentro de nós. Essas partes escuras é bem simples e bem verdadeira, que a pessoa fala dos defeitos que ela tem e que alguns que já se encontram evoluindo falam assim do cuidado que tem que ter para conhecer direito as responsabilidades, porque quando uma pessoa fica nervosa, ela também corre o perigo de ser apossada. Por isso que muitos falam assim que quando ficou nervoso, ela ficou cega. Esse ficar cega, depois ela vê os atos que foram cometidos. Ficou possessa, possuída. Na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que ter é um conhecimento, a confiança do livro Na Luz da Verdade, para que nós nunca tenhamos a condição de ficar nervosos. Isso é uma condição física e muito importante. Todo instante nós temos que nos encontrarmos trabalhando conosco mesmo e vendo como é que nós podemos melhorarmos. Porque com a vinda do Filho de Deus, então ele trouxe esta condição de abrir de volta o caminho para o paraíso. Então a festa de Natal, a gente vai procurando de casa em casa, de localidade em localidade. Nós não encontramos uma pessoa que lembra da época do nascimento do Filho de Deus e da importância da vinda do Filho de Deus. E que nenhuma pessoa lembra da importância de um presente. Hoje faz-se uma troca de presentes, mas a importância de dar um presente, de deixar a pessoa alegre por ela estar recebendo um presente, então é diferente de trocar presentes. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição muito importante de nos mantermos equilibrados, de ir vendo como nós temos que ir nos alinhando e como nós temos que nos tornarmos uma referência no nosso dia a dia. Então as responsabilidades não é das outras pessoas, as responsabilidades é sempre individual. Da pessoa ter a dignidade dentro dela de não precisar de justificar e ela ir caminhando passo a passo. Então na nossa vida a pessoa tem que lembrar assim, que para ela mudar o grau, ela tem que lembrar de como ela caminha num terreno desconhecido.
A pessoa, num terreno desconhecido, ela dá um passo e segura aquele passo dado. E ela verifica se o terreno, no passo seguinte, se encontra firme. Então ela vai fazendo essa condição de ir vendo como ela precisa para a sua vida física. Na nossa vida interior, clarear as partes escuras dentro de nós, para voltarmos para o paraíso, nós temos que ir tirando os conceitos e tirando as influências que nós recebemos e observando como nós atuamos, influindo nas outras pessoas. Porque nós vamos influindo o nosso jeito, a nossa maneira de posicionarmos com os nossos queridos, os nossos filhos, os nossos conhecidos, a maneira que nós temos de influir no nosso ambiente de trabalho. Toda época nós temos que lembrarmos assim, quando a pessoa tem pássaros nas suas imediações da moradia e ela começa a observá-los, ela vai verificando que os pássaros trabalham o dia inteiro, descansam um pouco e vão procurando o alimento. Depois, na época de fazerem o ninho, o trabalho que eles têm, e depois, na vez seguinte, eles dificilmente aproveitam o mesmo ninho, fazem outro ninho. E o espírito humano tem que lembrar assim, que a nossa vida tem que ser um movimento. E esse movimento tem que ser na matéria grosseira, sem prejudicar os seus semelhantes, e tem que ser um movimento interno, da pessoa ir verificando como ela se encontra na vida e qual é a importância que ela tem para ela mesma. Quando conhece as leis que o Criador instituiu e a pessoa procura viver de acordo com essas leis, aí é que entra a felicidade, porque as leis vão atuar de acordo com o que a pessoa está fazendo, vai possibilitar que a pessoa seja auxiliada. Então ela vai melhorar-se, ela vai melhorar o grau em que ela se encontra. Então ela terá mais facilidade de compreender a vida dela. Na vida externa a gente vê uma referência assim de um homem equilibrado que tornou-se um avô. Então esse equilíbrio é bem interessante, porque ele vê a maneira que ele utilizou para a formação daqueles filhos e ele vê que os filhos agora estão utilizando o mesmo critério que ele utilizou. Mas com a segurança que ele tem e o posicionamento, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, então ele vê que ele pode fazer diferente e ele procura verbalizar isso para os filhos, mas como o grau de amadurecimento dos filhos ainda se encontram distante do grau que o avô já conseguiu, então os filhos falam que vão fazer da mesma maneira que eles receberam. Deu certo. O evoluir é dessa maneira, a pessoa vai compreendendo, e ela vai compreendendo a vida que existe maneiras diferentes para a vida de matéria grosseira. Para a vida interna de conhecimento do livro Na Luz da Verdade, é físico, é um esforço verdadeiro, não é mais ou menos. Justamente porque quando a pessoa evolui, ela vê que ela ampliou a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de compreender os ensinos. Isso fica bem fácil assim da gente compreender. É como se tivesse uma escada com vários degraus. Então, quando a pessoa começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, ela encontra no primeiro degrau próximo do solo. Ela tem uma visão. Quando ela tem um aprofundamento, como se passasse para o segundo degrau. Então ela amplia a visão e ela vai ampliando e os ensinos para o espírito, para a nossa vida interna, que é o livro Na Luz da Verdade, ele atua assim, aprofunda aquela informação, aquela orientação. Então a pessoa passa a ter uma responsabilidade com ela de ter esse aprofundamento, porque ela ampliou o seu saber, ela melhorou o grau da sua visão, ela tem agora um horizonte mais amplo. Então nós nunca vamos preencher o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, justamente porque ele abrange todo o universo.
E nós nos encontramos numa condição que não temos a capacidade de abranger um conhecimento de universos. É muito importante lembrarmos assim da vinda do Filho de Deus, da significação que teve a vinda dele e de como os seres humanos naquela época sentiam felizes por sua irradiação, pela realização das profecias, de como eles ficavam felizes e de como eles queriam agradar os outros, para os outros ficarem felizes também. Então o presentear vem daí. Hoje o Natal vem em muitas moradias como se fosse festa de criança e que existe apenas uma condição normalmente assim de comerem e beberem. Não existe uma lembrança ou uma orientação, uma informação, porque tem o Natal. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de transmitir as informações, porque existe o Natal, a importância do Filho de Deus e os auxílios que ele nos trouxe, que é abrir de volta o caminho para a pátria do Espírito, que com o nosso comportamento distanciando da luz, não seguindo as informações, as instruções e as advertências que os velhos profetas já trouxeram, nós não seguíamos, porque se estivéssemos seguindo, não teria tido a necessidade do Filho de Deus ter vindo. Então o Filho de Deus veio, trazendo os auxílios, possibilitando assim que nós retornássemos para a pátria do Espírito e que a nossa maneira de vida tem que ser uma maneira respeitando o nosso semelhante e possibilitando que nós tenhamos uma segurança interna. Mas a segurança é bem interessante, não é com as coisas materiais. As coisas materiais a pessoa tem que lembrar da importância que ela tem. Porque no caso de uma empresa, aquela empresa trabalhando direito, os funcionários trabalhando direito, são décadas e décadas, aqueles funcionários sobrevivendo daquela empresa. Então as coisas materiais têm que ser feita a diferença. A nossa vida, ela é espiritual. Então nós temos que valorizar as coisas da matéria grosseira para a matéria grosseira. Mas nós temos que lembrar assim do terceiro mandamento, que é o dia do Senhor. Então ir fazendo uma reflexão dos 6 dias anteriores e de lembrarmos assim, o livro Na Luz da Verdade vai possibilitar que o espírito da pessoa se manifesta. Vai manifestar, não tem importância o trabalho da pessoa. Então pode ser uma mão calosa, pode ser uma mão bem tratada. Vai possibilitar que aquele espírito se manifesta de uma maneira que dê a ele segurança. E a segurança a gente vai observando somente quando a pessoa tem o conhecimento dos ensinos. Porque com o conhecimento dos ensinos, a pessoa também vai pautando a sua vida com coerência, com ponderação, com um jeito diferente de ser, possibilitando um equilíbrio. E esse equilíbrio é para a pessoa, não é para as outras pessoas. Para a pessoa, porque quando uma pessoa mantém-se num equilíbrio, ela irradia aquilo que ela é. E essa irradiação não é mais ou menos. Isso é físico, a gente vai observando assim. Uma pessoa que tem uma irradiação equilibrada, a criança gosta de ficar perto desse que tem irradiação equilibrada. O cachorro aproxima-se de uma pessoa assim. Uma pessoa que tem uma irradiação que não é boa, devido ao fato de como a pessoa atua com ela, ou mesmo com a falta da saúde, então o cachorro fica distante, a criança distancia, quando possibilita, quando o adulto não interfere, porque muitas vezes o adulto força a criança a ficar nas proximidades de uma pessoa assim. Mas é bem interessante, porque a criança perde o brilho. Então a criança, anteriormente, ela se encontrava com um brilho, com aquela condição de equilíbrio. O adulto forçou que ela ficasse perto de um adulto que está sem saúde, ou perto de um adulto que tem costumes que prejudicam a saúde, a criança perde o brilho. Então a criança teve que dar saúde, teve que dar vida para esse com o comportamento errado.
Então nós tínhamos que ir verificando, do jeito que existe na matéria grosseira, existe dentro de nós os conceitos errados. Então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de tirar os conceitos errados que ela colocou dentro dela ou que ela foi recebendo influência. Então essa naturalidade nós tínhamos que ter um tempo. Mas se observarmos assim a vida do nosso pai, a vida do nosso avô, do irmão do nosso pai, nós vamos confirmando que sobra muito tempo lá na frente. E que se vai sobrar tempo lá na frente, nós podíamos ir organizando para que nós tivéssemos o tempo de ir fazendo as reflexões. Não precisamos de um tempo de ociosidade lá no futuro. Precisamos de um tempo de ocupação no futuro. É muito importante lembrar assim que a vinda do Filho de Deus foi para abrir de volta o caminho de volta para o paraíso, possibilitando que os espíritos humanos voltassem para a pátria do Espírito. Temos que conhecer as leis que foram instituídas e que nós temos que ir fazendo uma observação de como nós nos encontramos, qual o procedimento para tirar de dentro de nós as partes escuras dos conceitos errados e de ir clareando as partes escuras da nossa vida e a maneira que nós temos de nos tornarmos seguros com os ensinos. Então a pessoa só pode tornar-se segura quando ela tem um aprofundamento, quando ela conhece verdadeiramente. Conhecer direito os ensinos é da nossa responsabilidade. E é muito importante porque qualquer profissional que tem o conhecimento da sua função e que é um profissional dedicado, ele conhece a maneira de execução da sua função, conhece os materiais adequados para que ele execute a sua função. Isso é físico. Então, para a vida do Espírito, voltar para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer os ensinos e temos que fazer a diferença do conhecimento, de ter um aprofundamento. Porque quando a pessoa tem um aprofundamento e ela está segura com os ensinos e ela foi trabalhando para tirar a parte escura da sua vida, ela conhece os pormenores dos ensinos. Então ela fica segura. Então muitas referências que se falam, a pessoa sabe onde tem o verdadeiro, onde tem aquilo que não é verdadeiro. Então essa naturalidade a pessoa precisa de ter. E a naturalidade só vem com um aprofundamento. Então a gente vai observando assim que em muitas profissões a pessoa tem que ficar trabalhando e ela tem que ter a dedicação. Não é somente trabalhar, tem que ter a dedicação. Então na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Nós temos que ter a dedicação e temos que ter esta condição muito importante de fazer a diferença. Não é mais ou menos uma diferença. Então a diferença é uma condição que nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito, a segurança. Algumas pessoas podem falar assim que ela descuidou, ela foi enganada, mas na vida interna não podemos sermos enganados, porque o engano é conosco mesmo. Quando veio os ensinos, nós nos encontrávamos descuidados e não fizemos uma verificação de observar onde o ser humano tinha colocado as alterações, os desvios, as acomodações, com um aprofundamento nos ensinos, porque é um esforço. Do jeito que precisa do esforço para ter a maneira de sobreviver, nós precisamos de ter o esforço para ter o conhecimento dos ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade, para ter a diferença, para sabermos no começo